ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Olá, bem-vindos a mais este ACE na TV Floripa, Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que vai ao ar aqui pela TV Floripa, a TV comunitária, com apoio da Mútua e também do CREA Santa Catarina. Nós estamos gravando aqui no centro de eventos da Associação Catarinense de Engenheiros, onde está acontecendo o Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para uso dos lodos de estações de tratamento. E temos o prazer de receber o professor Dr. Cleverson Andreoli. Obrigado por nos receber, professor. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar do programa. Muito bem, bem-vindo. O professor Dr. Cleverson fez a palestra de abertura deste seminário sobre lodos de estações de tratamento. Ele é lá do Paraná, né? Professor no mestrado em Governança e Sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas, no ISAE, que fica em Curitiba, né? Em Curitiba, sim. Muito bem. E tem também a consultoria, a empresa de consultoria Andreoli Engenheiros Associados. Presta assessoria em meio ambiente e saneamento, é isso? Nós trabalhamos praticamente com licenciamento ambiental, estudos ambientais, e a empresa trabalha em 25 estados do Brasil, com bastante trabalho aqui em Santa Catarina. Olha, parabéns, parabéns. Obrigado. Esse negócio de aproveitamento do lodo é um assunto bastante recente, não é? O lodo de esgoto é um problema, nós dizemos que o lodo de esgoto é um bom problema. É um problema que aparece quando o Estado implanta uma estrutura pública de coleta e tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto gera um resíduo sólido chamado lodo. E esse lodo, como todo resíduo sólido, depende de uma alternativa de gerenciamento e disposição final adequada, de forma que ele não cause problemas ambientais, sanitários e agronômicos. Para onde ia o lodo antigamente? Classicamente, quando as estações começam a operar, se procuram alternativas mais simples de fazer gerenciamento, que geralmente é a colocação do lodo em aterros sanitários. Descarte, exatamente. Descarte. Então, isso significa tratar o lodo como se fosse um lixo, não como um resíduo, não como uma fonte de renda? Exatamente, produto que possa ser aproveitado com grandes benefícios econômicos e, inclusive, benefícios ambientais. No mundo hoje, nos Estados Unidos, Comunidade Econômica Europeia, já existem legislações que proíbem o lançamento de lodo em aterro sanitário, com exceção daqueles lodos que apresentam um grande nível de contaminação de metais pesados. E aí ele não tem mais o potencial para ser reciclado na agricultura. Agora, é sempre um problema você colocar o lodo em aterro sanitário, porque o aterro deve ser guardado para lançamento de resíduos que não tenham condição de ser reutilizados. É uma pena, um desperdício, você pegar um material tão importante sobre o aspecto ambiental e agronômico, que possa trazer tantos benefícios para a população, com melhoria das condições da qualidade do próprio solo onde o lodo for utilizado, tratando esse material como se fosse um resíduo. O lodo é bom para a agricultura? Em termos, o lodo ele pode ser bom para a agricultura e pode não ser bom para a agricultura. O que vai determinar isso, principalmente, é o conteúdo de metais pesados existentes no lodo. Os metais pesados eles podem entrar na rede de esgoto através de lançamentos clandestinos de indústrias ou pela falta de uma política preventiva para evitar a contaminação do próprio esgoto. Então, basicamente, os lodos produzidos aqui em Santa Catarina, os lodos produzidos no Paraná, praticamente dentro do Brasil, com exceção de São Paulo, nós temos lodos de excelente qualidade sob o aspecto de metais pesados, que são níveis muito baixos. O que é muito importante que aconteça é que esse padrão de qualidade muito bom que nós temos hoje seja mantido. Então é muito importante que as empresas de saneamento estabeleçam políticas preventivas que limitem o lançamento na rede de esgoto de materiais que não tenham esse tipo de contaminação. Dessa forma, o lodo produzido vai ser um lodo não isento, mas ele tem padrões de metais pesados que são absolutamente compatíveis com o uso na agricultura. Estamos falando de lodo de efluentes domésticos ou também de industriais? Depende da tipologia da indústria. Se no processo industrial você tiver predomínio de produtos orgânicos, então o lodo da industrial pode também ser reciclado na agricultura. Agora, quando você tem indústrias que tenham problemas de contaminação, como por exemplo o problema do cromo, por exemplo, que ocorre em algumas... Mercúrio. Exato, cromo, exatamente. Então, quando você tem um processo industrial que não tenha problema de contaminação de metal pesado, o lodo pode ser reciclado na agricultura. Basicamente, o critério estabelecido no mundo e que foi também adaptado ao Brasil é você estabelecer
um padrão máximo de metais pesados que o lodo possa ter. Se ele ultrapassar esse padrão, aí ele não pode ser reciclado na agricultura, ele precisa ser colocado aí sim em aterro sanitário ou ser incinerado. Agora, no caso do padrão de metais pesados estar abaixo, aí o grande problema que precisa ser tratado antes da utilização é a questão da sanidade. Sanidade? Exatamente. Como assim? É assim, quando o lodo é formado numa estação de tratamento, são flocos biológicos formados por bactérias que se alimentam da matéria orgânica existente no esgoto e que precipitam. E esse precipitado chama-se lodo de esgoto. Por isso também as pessoas chamam o lodo de esgoto de biossólidos, porque ele é formado por sólidos biológicos. É a parte sólida do esgoto. Exatamente, a parte sólida do esgoto. Então, quando você trata o esgoto, você separa praticamente a parte sólida da parte líquida. Então, quando há precipitação desses flocos biológicos, coprecipitam os principais inóculos, hifas de fungos, ovos de eumintos, colônias de bactérias, que podem ser patógenos, podem ser potenciais patógenos para a população humana. Quanto pior o perfil de saúde da população, quer dizer, quanto mais doente for a população, maior a quantidade de patógenos e, consequentemente, maior o grau de contaminação biológica do lodo. Mas a contaminação biológica do lodo é diferente da contaminação química. A contaminação química você não tem como... assim, até existem tecnologias para retirar metais pesados de lodo, mas elas são muito caras e inviabilizam essa utilização. Ao contrário, técnicas de higienização, elas são baratas, são extremamente eficazes e elas permitem, então, você baixar o padrão de contaminação de forma a permitir que esse material seja usado na agricultura. Uma vantagem adicional desse processo é que você diminui muito a fonte de inóculo, portanto, com o passar dos anos, na medida em que você adota uma técnica como essa, há uma tendência muito clara da melhoria do perfil de saúde da população. No Paraná, por exemplo, hoje está muito difícil você fazer pesquisas sobre higienização de lodo, porque o teor de ovos de eumintos baixou tanto que você praticamente não tem como fazer mais as pesquisas de higienização. O doutor estava falando que no Paraná não se encontram mais ovos de eumintos. Eumintos são vermes intestinais em geral, né? Que se reproduzem através de ovos que são liberados pelas fezes. Esses ovos são projetados biologicamente para durar muito tempo no meio. De forma que eles têm a oportunidade de ser comido por alguma pessoa ou por algum hospedeiro intermediário, de forma a completar o ciclo do organismo. E reproduzir é um verme que se cria exatamente, vermes intestinais. Exatamente. E para matar ele é com esterilização pelo fogo? Não, na verdade existem várias técnicas que são utilizadas para fazer a higienização do lodo. As mais adotadas no Brasil, primeiro é a calhação, em que se mistura de 30% a 50% do peso seco de lodo em cal virgem. Essa cal virgem faz com que o nitrogênio se transforme em nitrogênio amoniacal. Esse gás desse nitrogênio, ele é capaz de afetar bastante a vida dos micro-organismos. Além disso, o pH sobe a níveis muito elevados, a nível de 12, e esse elevado nível de pH também é incompatível com a... E o terceiro fator é que a mistura da cal virgem com o lodo gera uma reação exotérmica que faz com que haja um aumento da temperatura. Esses três fatores em conjunto, eles são capazes de promover a higienização do lodo. É preciso, depois da calhação, se aguardar um período de maturação de cerca de 30 dias até que o lodo fique higienizado. A partir daí é feita uma coleta amostral, em que você pega diversas amostras, faz uma amostra composta de um determinado lote de lodo e faz análises. Todo lote de lodo, para ser utilizado, obrigatoriamente é preciso que ele seja pré-analisado, tanto em relação ao conteúdo de metais pesados quanto à sanidade. E um lodo só pode ser liberado para utilização na agricultura quando se tiver certeza absoluta que esse lote atende todos os padrões estabelecidos nas normas. Tanto de contaminação quanto de sanidade. Quanto de contaminação e de sanidade. Eu te falei da calhação. Também é muito usado no Brasil a compostagem. A compostagem é um processo biológico em que você mistura uma fonte de material carbonáceo junto ao lodo e joga ar. Isso estimula a criação de micro-organismos, que já é se enterrar o lixo na horta, né? É praticamente isso. Então, esses organismos, eles se alimentam da matéria orgânica, liberam calor e essa decomposição passa por uma fase que a gente chama de termofílica, em que a temperatura sobe em níveis em temperaturas acima de 55 graus. E ali permanecem por dias ou por 15 dias ou semanas. Esse processo gera um produto final chamado composto,
que é um produto muito apropriado para a utilização na agricultura. E esse processo de compostagem é capaz de eliminar os agentes patogênicos. O terceiro processo, que é bastante adotado também, é a secagem térmica. A secagem térmica, de todos os processos, é o mais eficaz de todos e que gera um produto final muito bom, porque ele fica seco, ele fica quase um pó, uma terra. Né? Aqui no seminário há amostras de resíduos secos. Fica parecido com petróleo. Granulado. Né? Exatamente, ele fica um produto escuro, granulado, sem cheiro. Sem cheiro. Sem cheiro e praticamente não, sem contaminação nenhuma de ovos delmintos. A secagem térmica, ela não tem sido largamente utilizada porque ela é o método mais caro. Ele é o método mais caro de higienização. Mais dispendioso. Exatamente. Mas justamente é esse método que está sendo adotado aqui em Santa Catarina. Ah, é? Esse é o método adotado. E esse material seco serve para a agricultura? Sim. Quando você faz a secagem térmica, parte do nitrogênio amoniacal é perdido em função da temperatura. Mas ainda você mantém uma grande quantidade de nitrogênio, para lodo aeróbio ao redor de 3 a 4%. Além do que, o lodo ainda se mantém com uma grande quantidade de fósforo, que não é perdido pela mesma temperatura, e também um pouco de potássio. Além disso, o lodo tem muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela traz um benefício muito grande para a agricultura, porque ela funciona como como alimento para os micro-organismos do solo. Quanto maior a quantidade, quanto maior a complexidade da população microbiana, mais saudável é aquele solo. Além disso, a matéria orgânica, ela funciona como uma verdadeira esponja. Ela é capaz de reter 20 vezes o seu volume em água. Então, um solo rico em matéria orgânica é um solo que não vai sofrer tanto com períodos de seca. E nem erosão. Exatamente. Além disso, a matéria orgânica, ela agrega as partículas do solo em forma de agregados, fazendo com que o solo, primeiro, aumente sua macroporosidade, o que facilita o processo de infiltração de água da chuva, e faz com que o grumo seja mais resistente e, portanto, diminui o risco de erosão. Muito bem. Em áreas onde o lodo é utilizado, a qualidade ambiental tem uma tendência de uma grande melhora. Certo. Além disso, existem algumas pesquisas desenvolvidas na Ohio State University, no National Research Department, no Departamento de Recursos Naturais. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, com um professor chamado Ratan Lau, que é uma das maiores autoridades do mundo em efeito estufa. Ele demonstra que a utilização do lodo na agricultura faz com que você aumente o teor de carbono de matéria orgânica no solo, e o solo pode representar um importante local para fixação de carbono. Tão importante quanto o desenvolvimento de agricultura, de floresta para fixar carbono. Ajuda o meio ambiente. Exatamente. Retendo carbono. Então, que maravilha. Tem uma série de vantagens a utilização do lodo, desde que ela seja feita de forma cuidadosa. Dr. Cleverson, e que entidade, órgão é responsável por disciplinar esse tratamento do lodo? É o município, é o Estado, é a Anvisa? Como é que é isso? Bom, na verdade, toda a atividade do lodo é uma atividade interdisciplinar que exige diferentes profissionais com diferentes áreas de formação e diferentes instituições, cada uma na sua área de abrangência. No nível internacional, quem determina padrões ou quem sugere padrões é a Organização Mundial da Saúde, né? Que estabelece, que sugere limites que sejam adotados no mundo inteiro. Sim, sugere, não há como... Exatamente, ela como uma entidade internacional. Os limites estabelecidos no Brasil, eles são mais restritivos do que aqueles propostos pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o lodo ele pode ser regulado tanto pelos órgãos ambientais, quando eles avaliam qual é o processo de tratamento de esgoto, de produção de lodo, de desaguamento, de higienização e de destino final. E quando o destino final é a agricultura, também o Ministério da Agricultura, através da sua regulamentação, pode estabelecer regras para fazer a utilização. O lodo pode ser usado também como matéria-prima para a produção de adubos chamados organominerais, em que se faz um enriquecimento químico desse adubo, de forma a você poder equilibrar os nutrientes. O lodo, em geral, ele é rico em nitrogênio, médio em fósforo e pobre em potássio. Então, para você usar o lodo na agricultura, é imprescindível fazer uma correção desses elementos que existem em menor quantidade, de forma a você promover um equilíbrio entre os diferentes nutrientes. O nitrogênio é bastante útil para a agricultura, para a terra, para as plantas. Tanto o nitrogênio quanto o fósforo e o potássio são conhecidos como os macronutrientes. São os três elementos que compõem o adubo clássico que se utiliza na agricultura, que chama-se NPK. O nitrogênio, ele traz um grande retorno na produtividade agrícola, contudo ele apresenta um risco. O nitrato, ele é um produto extremamente solúvel
Então, quando você faz uma adubação de nitrato e tem uma chuva, você pode ter a lixiviação desse elemento. E esse nitrato pode ir para o lençol freático. Traduzindo, doutor, lixiviação é? A lixiviação é a penetração do nitrato pela porosidade do solo até atingir o lençol freático. Perde o nitrato para a planta aproveitar. Exatamente. Além de você perder o nitrato, que ele não foi aproveitado pela planta... Na verdade, ele saiu do alcance. Ele ainda foi para um lugar, que é o lençol freático, que pode causar contaminação do lençol freático. Por isso, um dos principais critérios para a recomendação agronômica de uso de lodo é a necessidade de nitrogênio da planta. Você, em geral, você supre o que a planta precisa de nitrogênio em forma de lodo e complementa com fósforo e potássio. E nesse caso, você ainda tem uma segurança maior na utilização do lodo do que em relação ao produto químico, porque quando se usa o nitrogênio em forma química, ele praticamente está 100% solúvel, disponível. O lodo não, você precisa ter uma marcha de degradação da matéria orgânica para ir liberando lentamente esse nitrogênio, que vai sendo lentamente absorvido pela planta. Então, se você fizer uma dose de 120 kg por hectare em adubo químico e 120 kg por hectare de nitrogênio em forma de lodo, o lodo tem um risco muito menor de lixiviação do que o adubo químico. Retém mais. Exatamente. Retém mais. Muito bem. Estamos aqui no ACE, na TV Floripa, Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que tem apoio da Mútua e também do CREA. Estamos gravando hoje aqui no Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para uso dos lodos de estações de tratamento. Um evento promovido pela ACESA, que é a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitários, né? Também a Associação Catarinense de Engenheiros, que é a anfitriã aqui do evento, com apoio também da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, tem apoio ainda da Fátima, da Casan, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina e também a do Paraná, da Embrapa, Sanepar, patrocínio do CREA e também da Mútua. Professor, dizias que foi a sua empresa, a Andreoli Engenheiros Associados, que ganhou o prêmio FINEP de inovação? Não, na verdade foi o Programa Interdisciplinar de Pesquisa em Reciclagem Agrícola de Lodo. Na universidade? Exatamente. Esse programa foi desenvolvido por um conjunto de 14 universidades e que desenvolveu mais de 10 anos de pesquisa e produziu 11 livros sobre o lodo de esgoto no Brasil. Então, aqui no Brasil, antes de se fazer a reciclagem agrícola, houve um grande programa de pesquisa que definiu parâmetros definidos em função das condições nacionais para você estabelecer uma regra de regulamentação. Justamente por isso, a utilização de lodo no Brasil tem sido tão segura e praticamente você não vê problemas ambientais ou problemas sanitários ou agronômicos gerados em função desse tipo de reciclagem. Então, parabéns pela pesquisa. Quantas universidades envolvidas? São 14 universidades. 14. E mais de 150 pesquisadores. 150 pesquisadores. E isso está disponível, está publicado? Sim, esses materiais todos foram publicados. Essas bibliografias, como elas foram produzidas com participação de muitos professores, os direitos autorais foram doados para a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e quem faz a comercialização de toda essa produção bibliográfica é a ABS. Além disso, vários livros ficaram disponíveis para download gratuito, que pode ser acessados pelo site da FINEP. FINEP. A Financiadora de Estudos e Projetos. Certo. No site da FINEP, se você colocar a palavra PROSAB, Programa Brasileiro de Saneamento Ambiental, ali você tem um ícone que você pode fazer o download gratuito de vários desses livros. Muito bem. Doutor, quantos litros de esgoto por dia um ser humano gera? A média, isso varia bastante, né, conforme o padrão social, a disponibilidade clima, de saneamento. Exatamente, disponibilidade de saneamento. A média do consumo é ao redor de 120 litros habitante dia. Por dia? Contando água do banho, tudo? Exatamente. Basicamente, é bastante isso. Você considera que da água produzida, 80% vira esgoto. E 20% vai ser evaporada pela lavagem de roupa, etc. Né? Mas basicamente 80% da água consumida se transforma em esgoto. Isso é um índice bom? É o índice normal de produção de esgoto. É o índice, né? Exatamente. E muitos países já proibiram a utilização de aterros, né? Todos eles encaminham para o aproveitamento do Exatamente. As normatizações internacionais, e inclusive a normatização brasileira, o Programa Brasileiro de Disposição Final de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já desencoraja a utilização de materiais que possam ser reciclados para lançamento em aterro. Os aterros sanitários, eles devem ser reservados
para o lançamento do lixo que não tem possibilidade de ser reciclado. Tanto a Agenda 21, que foi negociada na Conferência Mundial do Meio Ambiente do Rio, quanto as principais normativas internacionais, elas dizem que sempre a gestão de resíduos deve procurar a minimização do resíduo e aquele resíduo produzido ele deve naturalmente ser reciclado. Se ele não puder ser reciclado, a última alternativa é a destinação final em aterro ou a incineração. E esse lodo tem alguma restrição para a sua utilização, além de esterilizar? Bom, como eu expliquei para vocês, quando a gente estabelece um padrão de níveis de metais pesados que atenda o padrão da norma e se adota um processo de higienização que seja capaz de alcançar esses padrões, a utilização do lodo é uma coisa muito segura. No entanto, a legislação brasileira, diferente da legislação da Comunidade Europeia e diferente da legislação americana, estabeleceu ainda algumas restrições adicionais. Isso foi estabelecido porque estudos de aceitabilidade mostravam que a população brasileira tem naturalmente uma rejeição para comer produtos de origem primária direta que tenham sido adubados com lodo, exatamente. Então a normatização proibiu o uso de lodo em olerícolas, traduzindo. Aquelas culturas que você consome in natura e que tem contato primário com o solo, como por exemplo rabanete, cenoura, alface, tomate, etc. Esse subterrâneos, tipo de subterrâneos e mesmo que ficam na superfície do solo, como alface, como couve, como couve-flor, repolho. Esses têm mais tendência. Para esse tipo de produto, então, está proibido o uso do lodo na agricultura. O lodo aqui no Brasil só pode ser utilizado para grandes culturas em que você faça a incorporação do lodo no solo. Além disso, foi feita também uma proibição do uso do lodo em pastagens. Isso porque a regulamentação surgiu exatamente na época do problema da vaca louca na Inglaterra e que havia uma preocupação muito grande, porque ninguém sabia qual era a origem desse problema, né? E daí houve uma preocupação através do Ministério da Agricultura que a utilização do lodo pudesse ser utilizado como uma barreira não alfandegária que dificultasse a exportação de carne no Brasil. Por essa razão se optou por proibir o uso do lodo em pastagens. Aqui no Brasil? No Brasil, Se você utilizar lodo, você pode fazer pastagem ou pode fazer olerícola desde que se aguarde 2 anos desde a última aplicação do lodo. E tem problema de odor a aplicação do lodo? O que determina o potencial do lodo para geração de odor é a relação dos sólidos totais com os sólidos decomponíveis que existem no lodo. A gente chama isso de estabilidade. Sim. Sempre que se disser que os sólidos voláteis têm menos que 29% dos sólidos totais, então esse lodo não tem problema de geração, não tem potencial problema de geração de odor. Como é que você resolve esse problema? Dentro das estações de tratamento, se você tiver uma estação anaeróbia, o lodo vai sair estabilizado, já vai sair com uma correlação bem alta. Agora, para os lodos biológicos aeróbios, a ideia é você aumentar a idade do lodo na estação. Quer dizer, quando você faz o tratamento, você mantém um refluxo do lodo para dentro do tanque aeróbio, em que faz com que esse lodo seja estabilizado. Se você não tiver isso, se você tiver um lodo não estabilizado, ainda existe a possibilidade de solução através de secagem térmica. A secagem térmica, o cheiro. Exatamente, ela também elimina o cheiro e o lodo seco termicamente ele é estável. Né? E a compostagem também tem a capacidade de estabilizar o lodo. Então, basicamente, se o lodo for bem produzido na estação, ele não vai ter potencial de geração de odor. Mas se o lodo sair com algum problema, existem alternativas de solução. O que é muito importante é que as empresas de saneamento e os gestores de lodo devem focar com muito cuidado o problema de odor, porque o lodo, quando ele apresenta problema de odor, esse odor é muito agressivo. E esse é um dos principais fatores da rejeição da utilização agrícola pelos agricultores. Então é muito importante tomar um cuidado grande para a utilização de lodo. Então eu digo assim, um lodo bem gerenciado, ele não gera problema de odor. Mas esse cheiro não chega a passar para os vegetais? Não. O lodo, quando ele é utilizado na agricultura, ele serve de alimento para os micro-organismos que se alimentam do solo. Aí a matéria orgânica vai ser degradada até ser mineralizada. O que vai ser absorvido pela planta é o produto químico, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Nunca moléculas maiores que fazem parte do esgoto. Então não existe absolutamente nenhuma preocupação em que o lodo seja absorvido pela planta. Não, o que é absorvido pela planta são somente os nutrientes originários da decomposição final, da mineralização do lodo. Outro fator que faz com que alguns agricultores rejeitem a utilização do lodo é que confundem lodo com fezes. Exatamente, o que é quando você coloca o esgoto dentro de uma estação de tratamento, aquelas partículas de matéria orgânica e as partículas fecais que estão lá dentro, elas vão servir de alimento para as bactérias que vão formar, na verdade, o lodo. Então, o lodo é formado por bactérias.
tanto que há uma denominação muito utilizada no mundo do lodo, que é biossólidos, porque o lodo é composto de sólidos biológicos. Então, a analogia é essa mesma. Quem confunde fezes com lodo é a mesma confusão que você faz de capim com vaca. Capim com vaca, não tem. Para fecharmos, doutor, através do lodo dá para medir quanto café a população tomou? Sim, é possível. Na verdade, não só o café? Na verdade, não é o lodo, é o esgoto. O esgoto. Você pode medir determinadas substâncias que são originárias da decomposição do café ou da cafeína e da mesma forma da cocaína. Então já existem várias pesquisas no mundo em que você faz o controle do consumo de drogas da população através de indicadores que existem no esgoto. Essa é uma tendência crescente, né? E muito provavelmente a gente vai ter no futuro indicadores de saúde coletiva da população que são retirados através do esgoto. Olha só, tem um monte de informação aí então nesse lodo, né? Certamente. O doutor tem livros publicados, né? Para deixar para os nossos telespectadores internautas. Bom, eu tenho 30 livros publicados na área de meio ambiente. 30 livros? 5 na área de educação ambiental e 26 na área de meio ambiente em geral. Desses, 11 são na área de lodo de esgoto, outros são na parte de gestão de mananciais, eutrofização e tal, né? E como eu falei, esses livros são todos disponíveis no site da ABS, da Associação Brasileira de Agência Sanitária e Ambiental, né? E como eu te disse, os direitos autorais da elaboração de todos esses livros foram doados à ABS, de forma que a gente coloque dinheiro num fundo editorial que facilita a publicação de novos livros com o objetivo de democratizar essa informação. E melhorar o nível de saneamento do país. Esse é o fundamental, né? Exatamente no momento desse aí de uma discussão democrática, processo eleitoral, é muito importante que a questão do saneamento entre dentro dessa discussão, né? Você vê muita gente falando do problema de saúde e não existe nada mais inteligente do que você tratar da saúde de forma preventiva. A melhor coisa que tem é que a pessoa não fique doente, né? Sim. E talvez dentro das políticas públicas, aquela mais importante, aquela que mais influencia a saúde da população é o atendimento de saneamento, determinado pela oferta de água de boa qualidade, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. Então isso faz parte, são os 4 componentes do saneamento básico. Tem a máxima de que cada real investido em saneamento significa R$4 economizados no hospital. Exatamente. Mais ou menos. Você investe em saneamento. Assim, a grande parte das doenças de veiculação hídrica, que são responsáveis por grande parte da mortalidade infantil e também por doenças dessas transmitidas pela água, elas podem praticamente ser solucionadas pelo problema do lodo, pelo problema do saneamento. Inclusive a mortalidade infantil, a principal resposta da mortalidade infantil é em relação ao serviço de saneamento. Então, doutor, olha, muito importante. O nosso tempo já deve ter se esgotado há tempo, né? Um prazer conversarmos, parabéns aí pela dedicação, né? Pela melhoria aí da nossa nação, para resumir, né? E os livros, os direitos autorais estão todos doados e a sobrevivência é através da Andreoli Engenheiros Associados, que presta consultorias, tem página na internet em 25 estados, é fácil localizar. Né? Nós trabalhamos em 25 estados do Brasil. Maravilha, parabéns. Faltou de mandar algum agradecimento? Um abraço para fecharmos, doutor? Bom, eu queria agradecer muito o convite que eu recebi aqui pelo pessoal de Santa Catarina, especialmente ao engenheiro Lucas, que foi o coordenador técnico desse seminário, e ao pessoal da Fátima, que assim, há 1 ano e meio atrás, conversando, discutimos que talvez fosse importante fazer um seminário como esse para levantar essa discussão e poder democratizar essa informação de forma a orientar uma ação bem cuidadosa na gestão do lodo aqui em Santa Catarina, agora que está aumentando a produção do lodo das estações de tratamento. E fica por aqui o ACE na TV Floripa, canal 4. Na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. ACE na TV Floripa, canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.